E aí, pessoal, perdemos, fomos eliminados da Copa do Brasil, mas a noite de ontem parece ainda não ter terminado. A piada do STJD e a polêmica com o Campaz na coletiva de Filipão. Nós vamos falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, que tal esse recado para você que precisa de uma renda extra? Que tal trabalhar para empresas, ganhar em dólar e na segurança de casa? O curso Lucrando em Home Office ensina um passo a passo profissional. Basta um computador ou um celular com internet. E para comemorar os 10 mil alunos satisfeitos, o curso está saindo por tempo limitado por apenas R$ 47,00 e com garantia de satisfação. Clica agora no link da descrição desse vídeo e garanta sua vaga promocional para começar a trabalhar ainda hoje. 2-0, uma eliminação dura para os gremistas, 2 derrotas importantes para o Flamengo e após o jogo na coletiva do Filipão, polêmica. Nós já vamos falar sobre isso muito, mas antes é preciso dizer que o presidente do STJD acabou derrubando. Na verdade, o STJD derrubou a liminar que permitia público em jogos do Flamengo. Logo depois do jogo, o vice-presidente do STJD, não o presidente, o vice-presidente, Felipe Bevilacqua, derrubou. Logo depois que aconteceu aquela patacaiada lá. Botaram o público para o Flamengo, fizeram, deixa assim, viram a repercussão dos clubes. E depois, logo depois, por volta de 1 da manhã, saiu uma liminar terminando com aquilo. A notícia decidiu suspender os efeitos da liminar que permitiu o público para os jogos do Flamengo. E a próxima reunião do Conselho Técnico vai ser no dia 28 de setembro. Porque no início de outubro, no dia 28 já vai haver uma reunião entre os clubes, no início de outubro, o que vai acontecer? No início de outubro, os clubes vão ser liberados para usar a torcida. Tudo para tentar ajeitar e, claro, não mexer com o jogo de ontem, que teve lá 6 mil e poucos torcedores e que desrespeitaram as decisões. Estou curioso para saber como vai ser no pleno, porque o Grêmio vai discutir isso na justiça, sim, essa forma do Flamengo fazer as coisas. Mas a notícia está confirmada a rodada do Campeonato Brasileiro sem torcida no final de semana, graças a essa decisão. E aí a gente vai para Filipão. Luiz Felipe Scolari, após o jogo, criou uma polêmica muito complexa. Muito complexa. O nome da polêmica, Campaz. Quando perguntado, Filipão ontem utilizou os reservas contra o Flamengo. E Campaz não estava no jogo. Campaz foi a contratação mais brigada do Grêmio. A contratação mais cara, uma das mais caras da história. Agora, contratado para tentar tirar o Grêmio do buraco. Filipão disse o seguinte, abre aspas, sobre Campaz não ter atuado e por que não está atuando. Ele tem 21 anos e ainda é muito novo. O Campaz ainda tem que se adaptar a uma série de coisas. Ainda tem que se adaptar ao Grêmio, à forma de jogar, a uma situação que o Grêmio precisa no momento de jogar daquela forma para que ele possa introduzir algumas coisas na marcação, que são essenciais no momento do Grêmio. Aos poucos, vamos mostrando o caminho ao Campaz. A gente vai usando de acordo com aquilo que pretendemos. Quando o Filipão deu essa manifestação, e eu não vou entrar no mérito, o Filipão pode ter toda a razão na manifestação dele, ele é que está vendo nos treinos, e eu não vou entrar no mérito disso. Só que eu não posso perder de vista que o Grêmio foi atrás das contratações para resolver os problemas de hoje, não do futuro. A gente sabe que o Campaz e o Vijaçante, especialmente, são jogadores que vão ter um futuro no Grêmio. Um tem 24, outro tem 21. O Vijaçante, por exemplo, que foi contratado como box-to-box, e não é box-to-box. Ele é um volante. Ele não é um jogador que joga de área a área.
Mas os erros de avaliação dessas questões acabam gritando aos olhos quando o Filipão faz isso. Ficou evidente que o Campaz que chegou tem muitas dificuldades para fazer as leituras de jogo. E a gente sabe, a gente viu o Campaz jogar. O Campaz não é mau jogador, mas fica evidente que ainda é verde, principalmente para o ambiente do Grêmio. Quando a gente fala em um jogador verde, a gente fala com carências em algumas coisas. E o Filipão coloca isso. E aí é preciso colocar também dentro da avaliação do Grêmio que o Grêmio continua errando a forma de contratar. Continua cometendo erros que trouxeram o Grêmio para esse, ou cavaram com o Grêmio esse buraco. Nós criticamos, à tarde eu vou fazer um conteúdo do Renato falando dos pedidos dele, que expõe a direção, mas isso eu vou fazer à tarde. Agora, o Campaz está criada a polêmica e me parece, gente, que o Campaz não vai jogar no curto prazo. Talvez começar a entrar dentro dos jogos, mas titular não. E mais, longe disso. Longe disso. O que coloca e impõe muitos problemas para aquele setor que já teve fracassado o Jean-Pierre e outros jogadores que não conseguiram jogar ali. A esperança era o Campaz. Agora parece que nós vamos com o Alisson por ali, que foi o que o Filipão fez no jogo contra o Ceará. O Grêmio, que vai mudar completamente o time para o jogo do final de semana contra o Flamengo, tem sérios problemas para resolver dentro do time e o Filipão deixou isso evidente. Mas ontem, Filipão fez um grande elogio a um jogador que eu particularmente gostei muito. Sarará, diz Filipão. Sarará foi muito bem, tenho plena convicção nele. Ele é um menino que, se tivesse que colocá-lo na lateral direita, iria com confiança. O Sarará é um jogador de confiança, amadurecido, mas neste momento a gente vai ter que ir adaptando esses jogadores. Por outro lado, Filipão também falou na coletiva do Everton, e aí incomodou ainda mais os torcedores, né? Everton vem fazendo por merecer as oportunidades, ele tem se dedicado muito, tem mostrado qualidades, e por isso nós o relacionamos e o colocamos em campo para ele aos poucos pegando ritmo. Aos poucos ele vai retomando sua carreira dentro do Grêmio e recebendo as oportunidades. E aí, o que aconteceu? O Everton está recebendo ritmo e o Campaz não. E aí a bomba explodiu e o torcedor entrou de forma muito forte nessa questão. E eu vou mais longe, com razão. Porque se é pra gente apostar em alguém e dar ritmo para alguém, é melhor dar pro menino que tá ali, que foi contratado a peso de ouro, do que para um jogador que não deu certo. Eu não gosto nunca de fechar os espaços, fechar a porta para os jogadores que têm contratos pro Grêmio, porque são contratos do Grêmio. Agora, neste momento, a gente vê mais uma vez dificuldades, ou o Campaz tem muita dificuldade. Quando o Filipão faz essa comparação, a gente vê que o Campaz deve ter muita dificuldade, mas muita dificuldade, o que expõe ainda mais as dificuldades do Grêmio. O que expõe ainda mais. Porque quando tu tem isso e tu sabe que o Everton não está sendo suficiente, o Everton não está bem fisicamente ainda, e o Everton tem que precisa de um ritmo muito maior, jogador com mais dificuldade. E aí? E aí a gente, isso de fato expõe muito, coloca em xeque a forma do Grêmio contratar, coloca em xeque essa organização toda, que fracassou demais nos últimos anos, e mais uma vez está com uma espada apontada para si, porque o Grêmio não tem o direito mais de errar tantas contratações, e o Campaz, que a gente vê superficialmente nos jogos, porque a gente viu muitos jogos, mas viu só a partida, a gente não conhece o ambiente, a gente precisa entender. A gente precisa entender. E sinceramente ficou sem entendimento. O que aconteceu ficou totalmente sem entendimento, e a gente precisa minimamente tentar compreender o que vai acontecer e qual vai ser o futuro. Sobre Douglas Costa, Filipão fechou a porta para o jogo do final de semana. Não existe chance dele ser relacionado para o jogo de domingo. O Douglas não tem condição para o final de semana, encerrando uma especulação que poderia dar. O que acabou acontecendo? Acabou acontecendo as 4 semanas iniciais colocadas pelo DM. O Grêmio tinha
a expectativa de vê-lo antes, mas nada disso. Douglas Costa está fora do jogo de domingo. A gente vai falar muito sobre isso, porque domingo temos mais uma decisão de Copa do Mundo. O Grêmio parece viver em meio às decisões de Copa do Mundo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.